Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente e grandiosamente, com ricas bênçãos, você, seus familiares, as pessoas que você ama, que você carrega no coração. E por falar em coração, como está o coração? Espero que tudo bem, espero que bem perseverante nesse deserto para irmos até o final. Vamos embora? Vamos para a nossa conversa? Que o Senhor possa falar conosco, sempre intermediado pela sua santa palavra. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, quero ler a partir do verso 16, diz assim: e o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele. Apesar de muitos pecados, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Agora, ainda maior, porém, é a graça de Deus e a dádiva de justiça, e a todos que recebem reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu nem vou me apegar muito ao contexto, irmãos, mas a carta de Romanos, ela é considerada uma magnífica carta. Bem perto do final, talvez ele tenha escrito ela, não se sabe ao certo, mas na sua terceira viagem a Coríntios, ali na igreja de Coríntios, tá ali, isso é relatado nas suas viagens missionárias em Atos capítulo 20, bem perto do final, bem próximo, e ela é uma magnífica carta que traz justamente para nós toda essa dádiva divina, todo esse contexto e mostrando a nossa realidade diante de Deus e que somos salvos por meio da fé. Mas o que nós queremos, irmãos, é justamente sobre esses dois versículos que eu li, que eu quero me apegar, porque o que nós queremos é o resultado, como ele começa falando. O resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado. Bom, no versículo 12 ele fala que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e eu quero me apegar aqui e falar rapidamente, porque o pecado é uma porta, aqui fala o pecado entrou no mundo, e Satanás também tem promessas, na verdade são consideradas propostas, já que são temporárias, irmãos. Para quê? Para que nós demos acesso. Ele também abre portas, e ele também fecha portas. Nós precisamos entender que ele tem esse poder nesse mundo aqui caído, e esse poder é delegado justamente quando nós pecamos, irmãos. Justamente quando nós caímos em pecado. Mesmo assim, sabe, ele fala no versículo 13 que todos pecaram antes da lei, mas a lei não existia antes. A lei ela veio justamente para que nós tenhamos para que Deus nos conscientize justamente daquilo que nós devemos e não fazer. Ou seja, Paulo fala que antes não era levado em conta e que agora poderia ser levado. Mas o grande, e eu quero chamar a atenção porque o resultado da dádiva de Deus é que nós reinemos em vida. E o resultado do pecado, ele fala, é a morte. E a grande questão que eu creio que todos devem estar se perguntando é justamente a questão do resultado, como chegar lá, não é verdade, irmãos? Bom, ele fala, é uma questão de escolha. Toda escolha produz um resultado, irmãos. Toda escolha, ela produz um resultado. Eu creio que a nossa escolha está totalmente atrelada de confiança, visto que nós não somos mais condenados por meio da fé em Jesus Cristo a partir do momento que começamos a crer nele. E essa é uma verdade bíblica, irmãos. Precisamos apenas crer naquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos colocar a nossa fé. Toda escolha produz um resultado. E a escolha de fé, de confiar no Senhor, também traz resultados. Quero ler com vocês, começar lendo um versículo que eu leio muito, mas que é bom que nós tenhamos ele gravado nas tábuas do nosso coração. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz: confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Algumas versões traz, não te estribes no teu próprio entendimento.
Ele fala no versículo 6, lembre de Deus em tudo que fizer. E outras versões, entregue todos os seus caminhos ao Senhor e Ele lhe mostrará o caminho certo. Em outras versões fala, endireitará as tuas veredas, na versão Ferreira de Almeida. Mas eu trouxe justamente uma versão de uma linguagem atual para que nós tenhamos uma compreensão acertada. A grande questão, irmãos, aqui é entregar e correr aquilo que Ele nos propôs. Ou seja, caminhar junto com Ele. É uma caminhada de conhecimento do nosso Deus, é uma caminhada de esperança, é uma caminhada de fé, é uma caminhada de promessas, é uma caminhada cansativa, logicamente, mas nós temos alguns elementos e a palavra ela traz muitos daquilo que nós podemos fazer justamente para chegar até o fim dela, para obter esse resultado, que é justamente de reinar em vida por meio de Cristo Jesus, a qual Paulo trouxe. Embora a carta de Hebreus não seja provada que Paulo escreveu, alguns ainda creem, simplesmente porque os textos redigidos, as letras e as palavras não se parecem muito com as de Paulo, tem algumas peculiaridades, mas eles usavam, e Paulo usa também, como Pedro, os amanuenses, que enquanto eles iam falar, as pessoas iam redigindo, eram os chamados ali mestres da lei, ou eram os que escreviam ali, os escribas, na verdade, né? Os mestres da lei eram entendidos, os escribas eram aqueles que ganhavam a vida reproduzindo a lei, ou seja, escrevendo a Bíblia era feita em pergaminhos e tinha alguém que tinha que trabalhar nisso, e portanto escrever ele tinha bastante conhecimento. Bom, quero ler com vocês um texto, irmãos, que traz uma perspectiva daquilo que nós devemos fazer, justamente daquilo que o Senhor Jesus fez e ao que nós devemos andar como Ele andou. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu quero me apegar somente a esse texto. Fala assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Bom, e aqui eu quero fazer algumas aplicações, irmãos, para nós vencermos isso. Bom, primeiro não se trata de nós, irmãos, se trata daquilo que o Espírito Santo produz em nós. Irmãos, logicamente nós devemos estar disponíveis, ou seja, dispostos a correr essa corrida. E muitos crentes vacilam porque o autor da Epístola a Hebreus, ele traz essa corrida como uma maratona. A maratona é uma corrida de 42 quilômetros, ou seja, uma corrida longa e mais lenta. E muito crente chega crendo que é uma corrida de 100 metros, um tiro curto e já vai logo alcançar o pódio e alcançar a promessa. E logo entendem que é necessário a perseverança. Em algumas versões nesse versículo traz a palavra paciência. Corramos com paciência. Paciência e perseverança estão intimamente atreladas dentro da palavra. Para se perseverar é necessário ter muita paciência para chegar até o final. Mas eu quero falar aqui, uma vez que eu quero pegar esse termo. Primeiro, fala assim, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha. A palavra na versão Ferreira de Almeida fala de uma grande nuvem de testemunhas. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que muitas vezes, essas corridas, é como a corrida de São Silvestre que tem aqui no Brasil. Não sei se vocês já viram, mas creio que sim. Antigamente a gente assistia muito a Globo e passava, as pessoas ficavam ao redor, ao longo das ruas, assistindo os corredores. E o que acontece, irmão? Aquelas pessoas traziam bastante força, elas vibravam com os corredores, elas vibravam com todos que estavam passando, eles vibravam e transmitiam uma energia que vinha justamente da plateia, irmãos. E é essa a perspectiva que eu quero trazer, porque, irmãos, temos que correr juntos. Nós temos que ter alguém que corre junto conosco, nós temos que ter amigos, nós temos que ter irmãos de fé, logicamente. E essa perspectiva ela pode ser mais espiritual, logicamente. O Espírito Santo, Deus, ele nos observa, os anjos, os demônios também, esperando que nós venhamos justamente a cair, irmãos, a cair. Mas o
A grande questão é justamente essa, que nós devemos ter pessoas da nossa confiança e pessoas que nos ajudem, justamente incentivando, irmão, e não colocando mais para o chão. Eu trouxe essa perspectiva da corrida porque é justamente assim como o autor da epístola reproduz, como uma maratona. Em Salmo 133, versículo 1, fala como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, ou quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mas eu estou trazendo na versão atualizada justamente para nós termos um entendimento daquilo que se refere à palavra, porque ele fala como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem irmãos, como se fosse irmão. O que a palavra fala, irmão, quando um tá caído, o outro ajuda, quando um tá de pé, ele ajuda aquele, quando um tá com frio, o outro aquece, não é verdade? É assim, correr juntos, e nós estamos cercados dessa tão grande nuvem de testemunha. A minha intenção sempre aqui, irmãos, é essa. Logicamente, em alguns momentos vai precisar de uma severidade, mas eu sempre trago essa questão de entender o tempo de cada irmão. É necessário falar a verdade? É, irmão. Lógico que é. Se a pessoa não souber o que está fazendo de errado, ela nunca vai ter a oportunidade de se arrepender. Nós devemos ir com toda humildade e mansidão avisar o irmão sobre os erros dele, sim. Sim, sobre a irmã também, não é verdade? Mas mais do que isso é correr junto com a pessoa, jamais deixar de correr ela, até quando ela não quer correr conosco. Em Mateus capítulo 5, versículo 41, ele traz essa ideia da oração, fala assim, quando te pedirem quando te forçarem a andar 1 milha, ande 2 com ela, e a milha falava justamente de uma corrida. Bom, vamos lá. A palavra continua falando assim, fala assim, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Na versão Ferreira de Almeida fala que nós devemos livrar de todo embaraço. O que é o embaraço, irmão? São as preocupações e as ansiedades da vida. É tudo aquilo que nos traz um prejuízo, a colocar e encher os nossos pensamentos com aquilo, trazendo peso. A palavra fala que pesa, e pesa realmente, irmãos. Pesa muito ficar pensando na questão de dinheiro, na questão das coisas dessa vida. Eu ministrei sobre isso, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e confiar, estabelecer uma ordem. Quando o Senhor Jesus estava ensinando os discípulos, quando ele começou a enviar de 2 a 2 ali, ele dá uma ordem aos discípulos justamente com referência a isso. Eu quero ler com vocês um texto que está em Mateus capítulo 10, versículo 9 e 10. Fala assim, não levem guardados no cinto, nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nessa viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem direito de receber o que precisa para viver. Eles foram chamados a percorrer o caminho de evangelizar, expulsar os demônios e curar os enfermos numa confiança total em Deus, numa dependência total do Pai. Eles teriam que ficar numa casa até que eles permanecessem na cidade, até que eles fossem embora, num gesto justamente de confiabilidade, de reciprocidade, não se apegando a uma casa melhor, se apegando a algo melhor, é numa questão justamente de lealdade às pessoas que estavam sendo ministradas, para que eles não pregassem somente com as palavras, mas também com as atitudes, e uma atitude de quem confia em Deus, irmãos. Então, muitas vezes, nós vamos ter que nos livrar do peso, correr sem embaraço, correr sem peso, irmão. Muitas vezes Deus vai nos chamar a esse lugar, a um lugar justamente de tirar o peso, um lugar de tirar a opressão, de tirar aquilo. Em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados, porque eu vos aliviarei, tomai de mim, porque o meu jugo, e o jugo é justamente aquilo que vai ao peso, o meu jugo é suave e leve. E eu quero falar para você, meu irmão, quero falar para você, minha irmã, a corrida com o Senhor, se o fardo não é suave e leve, não combina com o nosso Salvador. O autor, voltando ao versículo ao qual nós estamos ministrando para obter o resultado daquilo que nos foi proposto, ele fala também, e do pecado que nos atrapalha. Bom, esse eu creio que todos querem, né, irmão? O pecado ele traz bastante prejuízo. O pecado é o motivo de tudo que nós estamos vivendo. Em Romanos 6, versículo 16, nós fala que nós nos tornamos escravos daquilo que nós
escolhemos a obedecer. Muitas pessoas chegam ao caso de cauterizar a mente e não conseguir se livrar. João fala que quem vive em pecado é filho do diabo, e é aquele que vive para fazer a vontade de Deus. E viver em pecado, irmãos, aqui nós precisamos fazer uma distinção. É viver mesmo em pecado. Eu quero voltar lá porque o Paulo, ele dá uma perspectiva na carta de Romanos, justamente daquilo que é a consciência dele diante ao grupo que ele está ministrando. Olha só o que ele fala no versículo 16, ele fala assim, ó, de Romanos 5, ele fala assim, ó, a dádiva de Deus nos possibilita de ser declarados justos, apesar de nossos muitos pecados. A grande questão, e eu falei sobre isso, que o Espírito Santo, uma das evidências dele, não é que nós não tenhamos desejos maus e que eventualmente possamos cair, principalmente em momentos de alívio. E eu não recomendo, irmão, sabe, quando estiver pesando mesmo, entrega para Deus, porque nós precisamos vencer essa parte para chegar a um novo ciclo. Mas muitas vezes, por imaturidade, por cansaço, acabamos nos deparando e pecando de forma eventual, apesar de nossos muitos pecados. Mas jamais devemos abdicar, porque uma evidência de que o Espírito Santo está em nós é justamente que não é que nós não tenhamos desejo mal, é que agora nós estamos em guerra com ele, essa guerra incessante da carne, meu irmão, da natureza, sabe, e do espírito da nossa natureza carnal e do espírito que nos leva justamente à exaustão em momentos de tribulação e de momentos de prejuízo. Olha, quando chega no final, nós percebemos que toda a ansiedade, toda a preocupação vai indo embora junto com o pecado, ou seja, todo peso, irmãos. Quero ler com vocês, porque tem um versículo que Davi expressou isso diante de Deus. Como que nós fazemos? Por meio da confissão, irmãos. Isso não tem como ser diferente. Davi, ele escreveu o Salmo 32, eles falam que foi justamente quando ele estava tentando ali esconder o pecado de Betseba. Mas ele fala assim, Salmo 32, versículo 3. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças foram se acabando como o sereno que seca no calor de verão. Era terra seca por dentro, irmão. Muitas vezes nos sentimos assim como resultado do pecado. E precisamos entender, como li lá no começo, que é uma entrada, uma porta de entrada. 1 de Pedro 5:8 fala que o diabo, o nosso verdadeiro inimigo, anda ao nosso redor procurando a quem possa devorar. E nos livrando é confessando diariamente. O ato de confissão ele vai ser diário, irmãos. Até que o Espírito Santo, que nos capacita, essa graça que vem, essa dádiva que nos permite reinar em vida, nos capacite totalmente a sermos completamente limpos e puros, perfeitos como o nosso Pai Celeste. E por fim, irmãos, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, ou corramos com paciência a corrida que nos foi proposta. Cada um de nós, irmãos, Deus tem um propósito único, isso fala do propósito, da promessa. O alvo, a promessa, ela nos dá, é o combustível, é aquilo que nós queremos, sabe? É o troféu, é aquilo que os grandes corredores, eles vislumbravam, todos que você vê as entrevistas, eles vislumbravam categoricamente, tanto no período de treinamento como durante a corrida, almejavam o troféu. Em Hebreus capítulo, olha o que fala em Hebreus capítulo 2, falando assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, em algumas versões fala, por causa da alegria que foi proposta, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Ele era Deus, irmãos. Então nós também vamos ter que correr dessa forma, pacientes, pacientes até o fim. Eu quero repetir, pacientes até o fim, e chegar ao final, irmão, em amor mesmo. A paciência fala justamente de um amor, de algo que nós queremos, de algo que nós precisamos, de algo que nós precisamos, não, irmão, precisamos, porque nós precisamos apenas de Jesus, mas algo que nós temos
em mente, aquilo que nós colocamos no coração, sabe? Seja por meio de uma intercessão, seja por meio de qualquer coisa que se tem fazendo, nós devemos ser pacientes até o fim, inclusive conosco mesmo, sabendo que é um passo de cada vez, que é uma maratona longa, que nós sabemos que quando entramos nela, mas não sabemos, na verdade, no final, mas é o amor que nos faz chegar até o final, o amor a Deus e o amor à promessa. Quero ler com vocês justamente Paulo falando com referência a esse amor, a correr, a corrida, aquilo que foi posto diante de nós, porque ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, ele fala: quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, e eu quero me pegar aqui, quem ama nunca desiste, somente através do amor podemos correr através do final, até o final, e a promessa sempre tem uma relação com algo que amamos, e ele fala: porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E essa é o grande segredo de se chegar ao final. Por quê? Porque somente dessa maneira nós podemos descansar em tudo que Deus faz. Eu quero repetir, podemos descansar em tudo que Deus faz. Então eu talvez esteja pregando para pessoas que estejam muito cansadas da corrida. É cansativo, irmão. Sabe, temos que nos apegar àquele, manter o olhar firme, sabe? Mantermos o olhar fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque somente dessa forma, com o Espírito Santo nos capacitando, dia a dia podemos ir até o fim, descansando, irmãos, descansando que Deus é fiel e que nós somos uma obra da mão dele, tendo a consciência de que estamos em aperfeiçoamento. Todos nós. O irmão Alisson está aqui lutando, irmãos. Sabe por que eu sempre trago a questão do pecado e tal, mas eu sempre falo que nós devemos focar na solução, que é o Senhor Jesus. E essa solução, irmãos, ela vem justamente de saber que Ele é fiel para cumprir as promessas. De que se nós formos até o fim, há uma promessa que vai acontecer algo, um projeto que ele começou, que ele vai terminar. Por isso Paulo fala: esquecemos as coisas que para trás ficam e avançando ao prêmio da soberana vocação. Tem um prêmio, irmão, tem algo nos esperando lá na frente muito melhor. E nós estaremos num lugar onde a vida seja leve, num lugar onde nós não tenhamos mais medo de cair no chão, mas precisamos nos lembrar, é um passo de cada vez. Quero repetir, um passo de cada vez, sem pressa, com paciência, descansando em Deus, descansando no Pai. Quero terminar com vocês e ler o Salmo 147, versículo 11. Ele fala assim: mas sim, as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. E é justamente ali onde nós devemos colocar a esperança, no amor dele. Nós somos limitados e falhos, é nele, em Deus. Colocando a esperança em Deus, irmãos, acontece algo maravilhoso mesmo, que é justamente todos nós sejamos purificados. Muitos irmãos pensam mesmo, irmão, que aceitou Jesus, já está. Não, a nossa salvação ela está sendo desenvolvida, sabe, com temor e tremor a Deus, conforme Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 13. É um desenvolvimento e seremos aperfeiçoados até o final da vida. Mas eu quero terminar com essa mensagem, com Isaías capítulo 30, versículo 14 e 15, que fala: vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar as brasas do fogo ou para tirar do poço. O Senhor, o Santo de Israel, diz ao seu povo: se voltarem a mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei vitória. Mas vocês não quiserem fazer o que eu disse. Mas eu quero terminar aqui: confiem em mim e eu lhes darei vitória. Uns confiam em carro,
Outros confiam em cavalos e outros mesmo confiam até mesmo em pessoas. Mas nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Que essa mensagem possa trazer, principalmente, meu irmão, consolo ao teu coração. Você que está lutando com algo, tem alguns que demoram, tem alguns que são mais difíceis, mas o segredo está em ficar perto de Jesus e jamais desistir de lutar contra o mal que habita dentro de cada um de nós. Essa é uma verdade que está dentro da Escritura. Confiar em Deus. Confia em Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Até uma próxima mensagem. Lembrando, o Cordeiro tem uma recompensa no final do teu sacrifício. Tchau, tchau. A paz do Mestre.